Imagina a cena. Você está construindo a torre de bloquinhos mais alta que o mundo já viu. Ela está quase chegando no teto. E de repente, pau! Sua irmãzinha passa correndo e, puf! Lá se vai toda a sua obra-prima. Por dentro, tudo ferve. Dá vontade de gritar, de bater o pé, ou quem sabe até chorar de frustração. Já passou por isso? E se eu te disser que você tem um superpoder que pode te ajudar a ficar calmo nesses momentos, tranquilo como um Jedi sábio? Hoje, vamos desvendar um segredo milenar dos filósofos estoicos. Um segredo que vai te ensinar por que não vale a pena se estressar com bobagens. E olha, é bem mais simples do que parece. Está pronto para descobrir como controlar suas emoções, em vez de deixar que elas te controlem? Tenho certeza de que, depois deste vídeo, você vai olhar para um brinquedo quebrado ou uma derrota no jogo com outros olhos. Para você, a raiva é um sentimento útil? Deixe um sim ou não nos comentários. E no final do vídeo, a gente retoma esse assunto. Mas antes de mergulharmos nesses segredos de serenidade, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Imagine um mundo sem internet, sem celular, sem nem mesmo eletricidade. Há mais de 2000 anos, na Grécia e em Roma antigas, viviam pessoas muito inteligentes, chamadas estoicos. Eles não eram apenas uns tios barbudos de toga, mas verdadeiros super-heróis da mente. Imperadores, generais e escritores. Todos estudavam o estoicismo. Eles faziam as mesmas perguntas que nós fazemos hoje. Como ser feliz? Como não se preocupar com besteiras? Como lidar com os problemas? E eles encontraram as respostas. A ideia principal dos estoicos é muito simples e, ao mesmo tempo, genial. Eles perceberam que na vida existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. E todo o segredo da felicidade e da paz está em aprender a diferenciar essas coisas e não gastar energia com o que está fora do nosso alcance. Parece mágica, não é? Mas não é mágica. É um treino para a mente, acessível a qualquer pessoa, até mesmo a você. Bem, vamos começar logo com o nosso grande vilão, a raiva. O que é exatamente esse bicho? Pense na sua raiva como um dragãozinho de fogo minúsculo que vive aí dentro. Quando está tudo tranquilo, ele fica dormindo na caverna, sossegado, sem incomodar ninguém. Mas basta acontecer a menor das coisas, alguém pegar seu brinquedo sem pedir, a mãe mandar arrumar o quarto e você só querer jogar, ou você travar naquele nível chato do videogame. Pronto. O dragãozinho acorda na hora. Ele começa a soltar fumaça, a bufar e a jorrar labaredas. E de repente, você se transforma nesse dragão. O rosto fica vermelho, os punhos cerrados. A vontade é de gritar e botar tudo abaixo. Os estoicos dizem que esse dragãozinho não é a sua essência. É apenas uma reação, uma emoção que sentimos. E o mais legal é que somos nós que decidimos se vamos soltá-lo ou mantê-lo quieto. Nós somos os verdadeiros donos desse dragão. Ficar bravo por causa de bobagens é igual a tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Quanto mais você se irrita por ter derramado o suco, mais o seu humor afunda. De repente, o dia inteiro está arruinado por causa de uma única mancha na camisa. Mas era só ter respirado fundo e ido se trocar. E é justamente aí que mora o primeiro passo para a sabedoria do pequeno estoico. Entender que se irritar com pequenos problemas só serve para fazê-los parecer muito, muito maiores. E agora, o grande segredo dos estoicos que vai mudar o jogo. Guarde esta ideia simples. Separe tudo o que acontece em 2 cestas. Na primeira cesta, colocamos o que podemos controlar. Na segunda, o que não podemos. E o que exatamente está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossa atitude em relação às coisas. Por exemplo, você pode decidir se vai ou não fazer a tarefa de casa. Você pode controlar se diz obrigado ou se fica em silêncio. Você pode escolher ficar ofendido com um amigo ou tentar entendê-lo. Tudo isso está no seu poder. E o que está na segunda cesta? O clima. Não podemos ordenar que a chuva pare. As ações dos outros.
Você não pode forçar um amigo a querer jogar sempre o seu jogo favorito, o passado. Você não pode mudar o que já aconteceu, como aquela nota ruim de ontem. E aqui está a regra de ouro dos estoicos. Gaste energia e se preocupe apenas com a primeira cesta, aquilo que você pode mudar. Tudo o que está na segunda cesta, você deve simplesmente aceitar como um fato. Está chovendo? Ótimo. Vou pegar meu guarda-chuva e minhas galochas. Seu amigo não quer jogar? Sem problemas, vou encontrar outra coisa para fazer. Este é um exercício mental que você deve praticar constantemente. Vamos analisar isso através de um exemplo prático. Imagina que você combinou de sair com um amigo para o parque e ele liga de última hora cancelando, porque uns parentes apareceram de surpresa na casa dele. O que acontece por dentro? Primeiro, a decepção. Depois, a raiva. Como ele pôde? Ele me deixou na mão. Meu dia está estragado. É nessa hora que o nosso dragãozinho de fogo interior desperta. Agora, vamos aplicar a regra das duas cestas. Você tem como controlar a visita repentina dos parentes do seu amigo? Não. Isso está totalmente fora do seu controle. Essa situação pertence à segunda cesta. Você pode forçá-lo a sair com você? Também não. Essa é uma decisão dele, um ato dele. Mas o que você pode controlar? A sua atitude perante a situação. Você pode escolher ficar bravo, sentar em casa e ficar de mal com o mundo. Ou você pode simplesmente pensar: puxa, que pena, mas tudo bem, ganhei tempo livre. Vou aproveitar para ler aquele livro que estava parado ou montar aquele puzzle super complicado. Consegue ver a diferença? O evento é o mesmo. O passeio foi cancelado. Mas o resultado final é totalmente distinto. No primeiro cenário, o seu humor está arruinado. No segundo, você sente calma e ainda tira proveito da situação. Os estoicos nos ensinam a ser os diretores da nossa própria vida, e não apenas espectadores que se irritam com um roteiro que não lhes agrada. Outra ferramenta poderosa dos estoicos é a capacidade de observar as coisas de uma perspectiva superior. Eles chamavam isso de o olhar de cima. Imagine que você se transformou em uma ave e alçou o voo, pairando bem acima da sua casa. Você enxerga a sua cidade, depois o seu país e, em seguida, todo o nosso planeta. A pequena esfera azul boiando no vasto cosmos. E agora, dessa altitude, tente localizar o problema que o deixou tão irritado. Pense, por exemplo, naquela derrota no videogame. Onde é que isso se encaixa na perspectiva do espaço? É invisível. É apenas um ponto minúsculo, um grão de poeira na escala do universo. Este exercício mental ajuda a compreender a real insignificância de muitas das nossas preocupações diárias. Quando seu irmão come a última bala, parece uma tragédia de proporções cósmicas. Mas se você usar o olhar de cima, perceberá que, em uma hora, você já nem se lembra mais. E em um dia, e em um ano. Essa simulação mental ajuda a encolher a questão imediatamente, reduzindo-a ao seu tamanho real. E quando você percebe a sua insignificância, ficar com raiva se torna ridículo. É como uma formiga zangada com um grão de areia que caiu no seu caminho. Da próxima vez que sentir a raiva subindo, simplesmente se imagine como uma águia planando no céu e observe toda a situação dessa perspectiva superior. Os estoicos eram verdadeiros mestres em fazer as perguntas certas para si próprios. E uma dessas perguntas soa assim: isto é mesmo assim tão terrível? Quando acontece algo desagradável, o nosso cérebro adora exagerar tudo. Imagine, você partiu a sua caneca favorita. O primeiro pensamento é: que horror! É uma catástrofe! Era a minha caneca preferida, agora está tudo perdido. As emoções tomam conta, e de repente, você está a chorar em cima dos cacos. Mas, espera lá. Agora vamos parar um pouco e perguntar a nós mesmos, com toda a honestidade: isto é mesmo assim tão terrível? O que de pior aconteceu? Você já não tem aquela caneca. Está triste? Sim. É desagradável? Claro. Mas isto ameaça a sua vida? Não.
O mundo desabou por causa disso? Também não. Você tem outras canecas? Certamente que sim. Consegue comprar uma nova? Muito provavelmente. Quando você começa a raciocinar dessa forma, você esvazia o problema. Ele deixa de ser aquele monstro gigante e assustador e transforma-se num mero aborrecimento, algo que é possível superar. Esta pergunta ajuda a separar os factos das nossas emoções. Facto: a caneca está partida. Emoções: é o fim do mundo. A tarefa do pequeno estoico é focar-se no facto e pensar calmamente no que fazer a seguir. Por exemplo, apanhar os cacos com cuidado e deitá-los fora. Pronto. Problema resolvido. Sem gritos nem lágrimas. E se eu te disser que todo contratempo é na verdade uma oportunidade disfarçada? Os estoicos acreditavam que o obstáculo no caminho é o próprio caminho. Parece complicado, mas é bem simples. Imagine que você está construindo um castelo de areia e, de repente, uma onda forte derruba uma das paredes. A primeira reação é raiva e frustração. Estragou tudo. Mas um estoico pensaria de forma diferente. Ah, a parede caiu. Que interessante. Agora, em vez de só refazer a parede, eu posso construir uma torre alta com uma bandeira. Ou, quem sabe, cavar um fosso de água. Todo problema é um verdadeiro ginásio para nossa mente e caráter. Perdeu uma partida de xadrez? Ótimo. É a sua chance de analisar os erros e jogar de forma muito mais inteligente na próxima. Tirou uma nota baixa? Isso não é uma catástrofe, é um sinal de que você precisa se preparar melhor. Não te chamaram para o time? É a oportunidade de treinar, ficar mais forte e garantir que na próxima vez eles te notem. O grande estoico e imperador, Marco Aurélio, dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que qualquer dificuldade pode nos tornar mais fortes, mais perspicazes e mais resilientes, desde que a encaremos do ângulo certo. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo, pergunte a si mesmo, o que eu posso aprender com isso? Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar sobre as coisas que nos rodeiam. Brinquedos, gadgets, aquela roupa legal. É normal ficarmos super chateados quando alguma dessas coisas quebra ou se perde. Perder a bola preferida parece uma tragédia. Se o tablet estraga, a gente sente uma vontade imensa de chorar de raiva ou tristeza. Os estoicos, aqueles filósofos antigos, propunham um truque mental bem interessante, que eles chamavam de visualização negativa. Não se assuste com o nome, negativa, porque essa técnica é super útil. A ideia principal é que, de vez em quando, você deve imaginar que não tem as coisas que possui. Acorde amanhã e, por um instante, imagine que a sua cama confortável não está lá. Imagine que você perdeu todos os seus brinquedos favoritos. Ou até mesmo, imagine que o seu melhor amigo teve que se mudar para uma cidade longe. Por que você faria isso? O objetivo é que, ao abrir os olhos e perceber que tudo está ali, a cama fofinha, os brinquedos na prateleira, e o seu amigo te respondeu a mensagem, você sinta uma enorme onda de alegria e gratidão por ter tudo isso. Essa técnica nos ensina a valorizar o que temos. Agora, no presente, em vez de ficarmos chorando quando perdemos. Quando você entende que absolutamente nada na sua vida é eterno, você começa a encarar as perdas com muito mais calma. Se a sua bola se perder, é claro que você vai ficar triste, mas não será o fim do mundo. Afinal, você já estava, mentalmente, preparado para a possibilidade de isso acontecer. E, enquanto você tiver essa bola, você vai aproveitá-la muito mais. Muitas vezes, nós nos irritamos com outras pessoas. O seu irmão espalhou as suas coisas. Um colega de turma disse algo ofensivo. Os seus pais não compraram o que você queria. E pensamos que eles estão fazendo isso de propósito, só para nos prejudicar. Mas os estoicos nos alertam. Peraí, não se apresse em tirar conclusões. Cada pessoa age da maneira que ela considera correta naquele exato momento. O seu irmão não espalhou as coisas porque ele é mau e quis te ofender, mas sim,
porque ele é pequeno e simplesmente não pensou nas consequências. Seu colega disse algo ofensivo, talvez porque ele mesmo estava tendo um dia ruim e não soube como desabafar de outra forma. Os seus pais não compraram o brinquedo, não porque não te amam, mas porque eles podem ter razões próprias, como estar economizando dinheiro para algo mais importante. O estoicismo nos ensina a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e tentar entender a perspectiva dele. Antes de se irritar, pergunte a si mesmo: por que ele fez isso? Qual pode ter sido o motivo dele? Talvez você perceba que não havia má intenção por trás da ação. E mesmo que houvesse, essa é a dele e não a sua. A raiva dele é o dragão de fogo que ele carrega, e o seu dragão pode continuar dormindo tranquilamente. Sua tarefa é controlar a sua reação, e não as ações dos outros. Perdoar e deixar a mágoa ir embora não é um sinal de fraqueza, mas sim a verdadeira força de um estoico. Vamos dominar o exercício estoico mais simples e, ao mesmo tempo, o mais eficaz. A pausa. Imagine que você tem um botão mágico de pause dentro de si, como num controle remoto. No exato momento em que algo acontece e você sente que o dragãozinho da raiva está começando a despertar, aperte esse botão, mentalmente. Apenas pare, não diga uma palavra, não faça um movimento. Congele por alguns segundos. O que isso proporciona? Essa pausa cria um pequeno lapso entre o evento, por exemplo, uma xícara quebrada, e a sua reação, um grito. E é nesse intervalo que reside o seu superpoder, o poder da escolha. Nesses poucos segundos, você consegue pensar: calma aí, o que aconteceu? A xícara quebrou. Posso controlar isso? Não, já foi. Gritar e ficar com raiva vai ajudar? Não, só vai piorar o humor de todo mundo, sem trazer a xícara de volta. O que eu posso fazer? Recolher os cacos com calma. Alguns sugerem usar essa pausa para contar lentamente até 10. É um método excelente. Enquanto você conta, a primeira onda de raiva vai arrefecer, e sua mente poderá raciocinar claramente. É como numa tempestade. Se você se jogar de imediato nas ondas agitadas, será arrastado. Mas se esperar alguns minutos na margem, a tempestade acalma. Treine essa pausa o tempo todo, mesmo nas coisas mais triviais. Não conseguiu amarrar o cadarço? Pausa. Conte até 10. Tente de novo. Muitas vezes, a nossa raiva não surge do evento em si, mas sim do facto de as nossas expectativas não terem sido correspondidas. Você esperava tirar nota máxima num teste, mas acabou por tirar uma nota inferior. Esperava ganhar uma consola de última geração no aniversário, mas recebeu um livro. Esperava que o dia fosse de sol, mas de repente começou a chover. E pronto, a realidade não bateu certo com a imagem que estava na sua cabeça, e isso gera frustração e desilusão. Os estoicos dizem: quanto menos expectativas rígidas você tiver, menos razões haverá para se perturbar. Isto não significa que você não deva sonhar ou ter objetivos. Significa apenas que deve estar preparado para qualquer resultado. Ao estudar para um exame, você deve lutar pela nota máxima, mas estar mentalmente preparado para uma nota inferior, ou até mesmo um resultado mediano. Isto é o que chamamos de flexibilidade mental. Imagine uma árvore, um carvalho robusto, com galhos grossos e inflexíveis. É mais provável que se parta durante um furacão. Já o salgueiro, fino e flexível, dobra-se com o vento, e quando a tempestade passa, volta a erguer-se. O mesmo acontece com as nossas expectativas. Se elas forem rígidas, como os galhos do carvalho, qualquer imprevisto as quebra. Mas se forem flexíveis, como os ramos do salgueiro, conseguimos adaptar-nos a qualquer situação. Deseje o melhor, mas esteja preparado para o pior. Só assim, você se alegrará quando as coisas correrem bem e não ficará profundamente desanimado se algo não sair como planeado. Há outra lição crucial dos estoicos, e ela diz respeito às palavras. A verdade é que nosso vocabulário tem um poder imenso, sobretudo aquilo que dizemos a nós mesmos no íntimo.
Quando algo não dá certo, quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente? Eu sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir. Como sou burro. Palavras assim são puro veneno para nossa paz de espírito. Elas só servem para alimentar o nosso dragão interior. Os estoicos nos ensinam a monitorar com muita atenção nosso diálogo interno. Em vez de se repreender ou se castigar, tente falar consigo mesmo como falaria com seu melhor amigo. Pense, se ele derrubasse um sorvete, você iria gritar: "Que desastrado você é!" Claro que não. Você diria: "Tudo bem, acontece. Quer um pedaço do meu?" Então, por que não usar essa mesma gentileza consigo mesmo? Em vez de pensar: "Eu sou um fracasso", diga: "Desta vez não funcionou, mas vou tentar de novo e aprender com os erros." Em vez de dizer: "Eu sou burro", diga: "Esta tarefa é complexa. Preciso de mais tempo para entendê-la e resolvê-la." Ao substituir essas palavras negativas e destrutivas por termos calmos e construtivos, você muda sua perspectiva sobre o problema. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna alguém que resolve desafios. Lembre-se, seus pensamentos moldam suas emoções. Se você busca uma vida emocional mais serena, escolha pensamentos e palavras mais serenas. Imagine que sua mente é uma fortaleza, com muralhas altas, portões robustos e sentinelas nas torres de vigia. E lá fora está o mundo inteiro. O clima pode estar ótimo, ou pode vir um furacão. Podem chegar mensageiros amigáveis, ou um exército inteiro de inimigos. Os estoicos afirmam que sua principal missão é ser um bom guardião da sua fortaleza interior, ou seja, da sua própria mente. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, chuva, trovoadas, palavras duras ou até mesmo pequenas decepções, nada disso deve ter o poder de destruir a sua fortaleza interna. É você quem decide se deve ou não abrir os portões para a raiva e a mágoa. Você pode simplesmente observar tudo isso do alto da sua torre de vigia e repetir para si mesmo: "Sim, o caos está lá fora, mas aqui dentro, na minha fortaleza, está quente, seco e tranquilo. Eu estou completamente seguro." Morilma. Essa metáfora nos ajuda a entender que os eventos externos só podem nos ferir se nós lhes dermos essa permissão. Uma ofensa dita por alguém não passa de um som, um conjunto de letras. Ela só se torna realmente dolorosa quando a convidamos para entrar em nossa fortaleza e permitimos que ela nos consuma. Se a deixarmos do lado de fora dos portões, ela simplesmente passará voando, sem nos causar dano algum. Sua mente é o seu território soberano, e só você tem o poder de decidir quem e o que pode entrar nele. O estoicismo é frequentemente mal interpretado e confundido com pura indiferença. Algumas pessoas pensam que ser estoico significa virar um robô insensível, completamente apático a tudo. Mas não é nada disso. Os estoicos nunca pediram para suprimir as emoções. Pelo contrário, eles pediam para entendê-las. Raiva, tristeza, alegria são sinais naturais, como luzes no painel de controle do carro. A raiva pode sinalizar que nossas fronteiras foram invadidas. A tristeza, que perdemos algo importante. E a alegria, que alcançamos um objetivo. O objetivo não é quebrar essas luzes de aviso, mas sim aprender a lê-las corretamente. Quando você sentir que a raiva está chegando, não se culpe por isso. Em vez disso, pare e pergunte: "Certo, estou com raiva, mas por quê? O que exatamente me irritou?" Você não está apenas gritando: "Estou irritado." Você está analisando a causa. Por exemplo, estou com raiva porque minha irmã pegou meu tablet sem perguntar. Eu sinto que isso é injusto. Quando você entende a causa, pode agir de forma racional. Você não grita com sua irmã, você diz calmamente: "Por favor, da próxima vez peça permissão antes de pegar minhas coisas. Isso me incomoda." Isso é gerenciar a emoção. Você não suprimiu a raiva. Você entendeu o sinal dela e o usou para resolver o problema de forma construtiva. Ser estoico não é ser insensível, é ser extremamente atento ao seu mundo interior.
quero te convidar a refletir sobre a justiça. É muito comum ficarmos irritados e com raiva porque achamos que o mundo é injusto. Por que é que ele tem aquele brinquedo e eu não tenho? Não é justo. Por que a professora elogiou ele e não me elogiou? Que injustiça! Gastamos uma energia imensa nos revoltando contra essa suposta injustiça. Mas os estoicos olham para isso de um ângulo totalmente diferente. Eles dizem que cada um tem o seu caminho e as suas próprias circunstâncias. Em vez de ficar a olhar para o prato do vizinho e sentir inveja porque o pedaço dele é maior, concentre-se no seu. A única coisa que você pode realmente controlar são os seus próprios esforços e o seu caráter. Acha injusto que o seu amigo jogue futebol melhor do que você? Você pode ficar com raiva e inveja, ou pode ir começar a treinar mais. O seu nível de treino é algo que você controla. Acha injusto que alguém tenha roupas caras? Você pode se irritar, ou pode desenvolver qualidades como bondade, inteligência, honestidade. Estas são muito mais importantes do que qualquer roupa e estão totalmente sob o seu poder. O estoicismo ensina-nos a procurar a nossa força interior e não no mundo exterior. O seu valor não depende da quantidade de brinquedos ou de elogios que recebe. O seu valor reside na pessoa que você é. E isso é, na verdade, a coisa mais justa do mundo. Todos nós temos heróis. Podem ser personagens de livros ou filmes, atletas, cientistas ou até mesmo pessoas próximas, nosso pai, mãe ou avós. Os estoicos sugerem que os usemos como um guia prático. Numa situação complicada, quando você sente que está prestes a explodir de raiva, faça a si mesmo esta pergunta simples: o que meu herói faria se estivesse no meu lugar? Pense, por exemplo, no Capitão América. Se alguém o empurrasse numa fila, ele começaria a gritar ou a arranjar briga. É muito improvável. Ele faria uma observação calma e educada. Ou, o que faria Hermione Granger se um feitiço complicado falhasse logo na primeira tentativa? Ela ia arrancar os cabelos e atirar a varinha mágica longe? É claro que não. Ela iria para a biblioteca, consultaria os livros e tentaria repetidas vezes até que desse certo. Essa pergunta simples nos permite ver a situação de uma perspectiva externa e escolher uma linha de conduta mais sábia e honrosa. É como se nós vestíssemos a pele do nosso herói e começássemos a agir de acordo com o seu exemplo. Isso nos ajuda a elevar-nos acima das pequenas mágoas e da raiva, agindo de uma forma da qual possamos nos orgulhar mais tarde. Escolha o seu herói de conduta e peça conselhos a ele na sua mente sempre que precisar. Muitas vezes, a raiz da nossa raiva e ansiedade reside nos pensamentos sobre o futuro. E se eu for mal na prova de amanhã? E se um cachorro me atacar? E se eu nunca aprender a andar de bicicleta? Começamos a nos preocupar com coisas que ainda não aconteceram e que, provavelmente, jamais acontecerão. Desperdiçamos nossa energia lutando contra monstros imaginários. Os estoicos nos ensinam a viver aqui e agora. O passado já se foi e não podemos mudá-lo. O futuro ainda não chegou e não sabemos como será. A única coisa que realmente temos é o momento presente. É nele que devemos nos concentrar. Se você está fazendo a lição de casa, pense apenas na lição, não na prova de amanhã. Se estiver brincando com amigos, aproveite o jogo, em vez de se preocupar que logo terá que voltar para casa. Quando você está totalmente imerso no presente, sua mente simplesmente não tem tempo para preocupações vazias. É como andar de bicicleta. Se você olhar para os seus pés ou muito para frente, pode cair. Você precisa olhar para o caminho logo à sua frente. Assim é a vida. Concentre-se no que você está fazendo neste exato momento e faça isso bem feito. E os problemas futuros? Você lidará com eles quando eles realmente chegarem. E muito provavelmente, você descobrirá que eles não são tão assustadores quanto você imaginou. Vamos imaginar a serenidade como um músculo. Assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, precisamos exercitá-lo para que ele se torne forte. Não basta ir à academia uma única vez para virar um fortão. Da mesma forma,
Não é suficiente ler sobre estoicismo só uma vez para se tornar uma pessoa absolutamente calma. É um trabalho diário. Cada pequena chatice ou aborrecimento é um aparelho de ginástica para o seu músculo da serenidade. Derramou o chá? Treino. Perdeu no jogo de tabuleiro? Treino. Seu irmão não quer te dar o controle da TV? Treino excelente. Toda vez que, em vez de explodir, você faz uma pausa, aplica aquela regra das 2/6 ou consegue enxergar a situação de cima, você está fortalecendo esse músculo. No início será difícil. Os velhos hábitos vão te puxar de volta em direção ao grito e à raiva. Mas, a cada vez, você vai conseguir lidar com a situação melhor e melhor. Você pode até criar um diário do pequeno estoico e, no fim do dia, anotar uma situação em que conseguiu manter a calma. Hoje fiquei irritado porque, mas em vez de gritar, eu. Relendo essas anotações, você verá o seu progresso e sentirá orgulho de si mesmo. Lembre-se que mesmo os maiores estoicos não eram perfeitos. Eles também se irritavam às vezes. O importante é não desistir e continuar o treino todos os dias. Mas afinal, para que serve essa tal tranquilidade? Não seria melhor ser mais passional, gritar quando estamos com raiva e rir alto quando estamos felizes? Os estoicos respondem: a tranquilidade não é a ausência de emoções, mas sim a base para o verdadeiro sucesso e felicidade. Quando a sua mente está calma, como a superfície lisa de um lago, você consegue pensar com clareza e tomar decisões acertadas. Mas quando você se irrita, sua mente vira um caldeirão fervente, onde tudo está misturado. Num estado de raiva, você pode dizer coisas cruéis ao seu melhor amigo, coisas das quais se arrependerá depois. Pode quebrar algo de valor. Você perde o foco e não consegue resolver o problema. Uma pessoa tranquila, ao contrário, enxerga a situação com clareza. Ela consegue encontrar uma saída onde outros veem apenas um beco sem saída. Pessoas calmas se dão melhor com os outros, porque não explodem por bobagens. É agradável conviver com elas, e as pessoas confiam nelas. A tranquilidade te dá força interior e autoconfiança. Você deixa de depender das circunstâncias externas. Seu humor não fica oscilando por causa de qualquer coisinha. Você se torna o mestre da sua própria vida. E essa é, talvez, a maior recompensa por todo o seu treinamento. Vamos desmistificar outro engano comum. Algumas pessoas pensam que, se não nos irritarmos com a injustiça, acabamos virando capacho e todo mundo vai pisar em cima. Se alguém te ofende e você fica em silêncio estoico, será que isso é o ideal? Os estoicos afirmam: a serenidade não é sinônimo de passividade. É, na verdade, uma ação racional. Se alguém o ofende, isso não significa que você deve aceitar em silêncio. Mas gritar em resposta também é uma péssima opção. Isso é o mesmo que descer ao nível do seu agressor. O estoico age de forma diferente. Ele defende os seus limites com calma, firmeza e segurança. Ele não vai retaliar com insultos, mas deixará bem claro que tal comportamento não será tolerado. Por exemplo, ele pode dizer: não gosto que fale comigo dessa forma. Por favor, pare. Ou, se alguém tentar tirar algo que é dele, ele não vai iniciar uma briga, mas também não o entregará de mão beijada. Ele manterá a sua posição com convicção. É aí que reside a diferença. A raiva é uma reação fraca e caótica. Já a confiança serena e a certeza da sua razão, essa sim é a verdadeira força. O estoico não permite que outros controlem as suas emoções, mas também não permite que violem os seus direitos. Ele age não por ressentimento, mas por um profundo senso de autodisciplina e dignidade. E isso, sem dúvida, inspira muito mais respeito do que qualquer grito. E, finalmente, a conclusão mais importante. Toda a filosofia do estoicismo para crianças se resume a uma ideia simples, mas fundamental. A tua felicidade não depende dos brinquedos que tens, do tempo que faz lá fora, ou de como as outras pessoas te tratam. A tua felicidade só depende de uma coisa: dos teus pensamentos
e da tua atitude perante o que acontece. Esta é a tal superpotência de que falamos no início. Ela está sempre contigo, dentro de ti. Ninguém a pode tirar. Podes perder um brinquedo, mas ninguém te pode obrigar a ficar infeliz por causa disso, a menos que sejas tu a escolher sentir-te assim. Podem magoar-te, mas ninguém pode forçar-te a sofrer se decidires não deixar essa mágoa entrar na tua fortaleza. Quando perceberes isto, vais ser verdadeiramente livre. Vais deixar de ser escravo das tuas emoções e das circunstâncias. Vais tornar-te o capitão do teu navio, conduzindo-o com confiança através de qualquer tempestade. Lembra-te, o que importa não é o que está a acontecer à tua volta. O que importa é o que está a acontecer na tua cabeça. E aí, tu é que mandas. Tu és um pequeno estoico, e isso significa que és um pequeno super-herói, que tem o poder da razão e da calma. E assim, passo a passo, conseguimos desvendar o grande segredo dos antigos estoicos. Vimos que, afinal, para parar de nos irritar com bobagens, não é preciso ser um imperador ou um grande filósofo. Basta apenas lembrar de alguns pontos simples. Primeiramente, é fundamental distinguir o que podemos controlar do que está fora do nosso alcance e direcionar nossa energia apenas para o primeiro. Em segundo lugar, devemos lembrar que qualquer problema parece muito menor se olharmos para ele de cima, com perspectiva, ou se nos perguntarmos: isso é realmente tão terrível assim? E em terceiro lugar, e o mais crucial de tudo, existe uma pequena pausa entre qualquer evento e a nossa reação. É nesse intervalo que podemos escolher como agir, ceder à raiva ou manter a calma. Essa capacidade de escolher a nossa reação é a verdadeira liberdade e a nossa superpotência. É uma habilidade que, tal como andar de bicicleta, exige prática, mas quanto mais você treina, mais forte e mais feliz se torna. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero sinceramente que estes antigos conselhos ajudem você e os seus filhos a encontrar a serenidade neste nosso mundo agitado. Se gostou do conteúdo, por favor, deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para não perder as nossas próximas análises e discussões interessantes. E agora, uma pergunta para você. Qual foi a última pequena coisa que o fez perder a cabeça? E como você reagiria a ela agora, usando as dicas dos estoicos? Escreva a sua história nos comentários. Vamos aprender a ter mais calma juntos.